O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do Sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Bovinocultura de Leite. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico Tiago Rodrigues. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Lara, muito obrigado. Agora, Tiago, com relação aos preços do leite no mercado nacional, qual foi o comportamento observado durante 2016? Bom, Lara, esse eu acho que o ponto que mais chama a atenção do produtor de leite, que a gente tem uma certa vivência e encontra isso rotineiramente, é o assunto mais comentado. Então a gente começa a retrospectiva realmente falando de preço. Esse ano, um ano totalmente atípico, a gente vinha de 2014, 2015 aí com preços mais estabilizados, a gente não estava vendo tanta movimentação do mercado. Esse ano, em decorrência da produção que caiu em 2015, de janeiro a junho, as empresas começaram a atuar mais fortemente no campo, a briga por leite estava intensa, então o que a gente notou é que com a subida, com a falta de matéria-prima, o preço do leite UHT, que é o leite produzido pela indústria e comercializado, ele começou a subir. E, paralelamente a isso, o preço do leite ao produtor acompanhou essa alta. Um determinado potencial que as empresas estavam vendo, ou seja ele por aumento no consumo ou diminuição real na produção, que no meu ponto de vista é o que realmente aconteceu, alavancou esse preço do UHT no atacado. Então o preço do produtor, que estava até num comportamento mais normal, vamos colocar assim, comparando com 2015, foi até abril desse ano balizado pelo ano passado. Só que de abril para frente o negócio teve um pico, chegando ao pico de 1,69 em agosto, que era coisa que a gente nunca imaginava no início do ano, né, que acontecesse. Então, do mesmo jeito que subiu, a tendência agora é já que venha começar a diminuir. A gente teve o pico do leite UHT um pouco antes, no mês de julho. Então, esses preços não conseguiram sustentar o mercado, o consumidor não estava comprando, não estava indo no mercado consumir. Então, o que as indústrias fizeram? Começaram a estocar produto e o preço caiu. Dessa forma, o preço ao produtor, que responde diretamente ao preço UHT, também caiu. Então, ele cai não na mesma proporção. Se a gente for analisar aí ao longo do ano hoje, com dados do CPEA, a gente teve uma alta no preço do produtor de 20%, do início até agora, comparando o mesmo período do ano passado. E com relação ao HT, essa alta chegou a bater números de até 70% de alta. Então, a comparação ela não é direta. Existe a correlação, mas um não está diretamente ligado ao outro. Tá certo. Agora, com este cenário, então, né, de preços, o produtor conseguiu ter boas margens em relação à atividade? Teve renda? Esse é outro ponto importantíssimo a gente analisar. Não adianta a gente ter um ano muito bom para preço se o produtor realmente não viu dinheiro sobrar no bolso dele. Como a gente pode ver como um dos projetos chaves da CNA, o projeto Campo Futuro, que a gente faz o acompanhamento de custo de produção de alguns... E ouve os produtores, E né? ouve os produtores. Então a gente definiu algumas propriedades típicas ao longo do ano aí, só que essa definição foi com base nos preços do ano passado, por exemplo. Então eu fiz uma simulação aqui com relação ao que a gente encontrou na região de Chapecó, por exemplo, esse ano, e comparei com o cenário de 2016 com os preços médios que a região recebeu, que o estado de Santa Catarina recebeu esse ano. Então a gente pode ver que houve um incremento significativo no preço, a gente está falando aí de preço médio em 29 centavos a mais, isso para o leite, que é negócio de centavo, é um número bastante significativo. Só que o que interessa para nós é margem, o que sobrou para o produtor. Então, especificamente na região de Chapecó, essa análise a gente viu que além do preço ter aumentado, ele foi acompanhado pelos custos de produção. A gente teve aí até maio foi o pico do custo de produção, os valores muito, muito elevados que deprimiram também a produção. O preço começou a responder só depois disso. O preço do pico de produção foi acontecer só em agosto. Então, em um contexto geral, a gente pode analisar
o preço subindo 20% de janeiro até agora e o custo de produção no acumulado dos 2 meses aí 12%. Mas é importante frisar que essa melhoria para o produtor foi sentida só de junho até agosto, porque de setembro para frente o cenário já mudou novamente. Entrou safra aí na maioria dos estados nossos produtores, a produção começou a alavancar, as indústrias já não tinham mais saída para aquele leite que ela estava estocada, não estava tendo consumo, então o preço do HT caiu, o preço do produtor começou a cair também. Quando a gente analisa a margem especificamente, a gente tem de margem bruta, esse produtor médio da cidade de Chapecó, por exemplo, aqui citando só como exemplo, ele teve um incremento de preço de 29 centavos ao longo do ano, só que o incremento de margem dele foi de 7 centavos, quando a gente compara a margem bruta. Que uma boa gestão ainda. Isso é importante frisar também. Foi um produtor que anota os dados, faz o controle de custo, tem a propriedade na palma da mão, sabe onde está investindo, onde precisa se investir. Então ele conseguiu, através desse incremento de preço, também incrementar a margem. Quando a gente fala só em custo operacional, que é aquele que ele paga todo mês, a gente vai comparar a margem bruta. Uma margem bruta de 25 centavos sobrando por litro de leite para subir para 32 é algo espetacular, é 7 centavos a mais no preço de leite. Aí a gente, para complicar um pouquinho, embute aí o prolabore dele e a questão das depreciações, ele tem que capitalizar tudo aquilo de novo para voltar, para continuar produzindo. Então a gente analisa margem líquida. Quando a gente analisa margem líquida, o incremento foi um pouco menor, mas saiu de 7 para 11 centavos. O produtor hoje, pagar todo o desembolso dele, pagar o serviço dele, o prolabore dele, mais a depreciação, e sobrar 11 centavos, isso é negócio em qualquer lugar do mundo. Então, nessa avaliação, então, foi um bom ano. Isso, a gente vê com um bom ano, principalmente de junho para cá. Acho que o que levantou a margem do produtor realmente foram os 3 meses aí, junho, julho e agosto, onde o preço aumentou de forma descontrolada e o produtor conseguiu, aquele que estava organizado, conseguiu ganhar dinheiro nessa época aí. Foi um ano atípico, você considera, nessa movimentação? Foi um ano bastante atípico, porque quando a gente compara os anos para trás, faz o preço deflacionado, a gente vê que 2016 saltou muito, comparando um cenário mais próximo, 2013, que era um cenário que a gente já via como um ano atípico também, os preços ficaram superiores aos praticados em 2013. E em 2013, a gente sabe que o leite é cíclico, e a cada 3 anos, aí, vamos colocar dessa forma, a cada 3 anos ele tem vales e picos. Então, 2016 foi muito bom, principalmente porque faltou produto. Ano passado o produtor estava bastante desestimulado, não estava recebendo... O preço estava até mais ou menos controlado, o problema é que o custo de produção dele estava muito elevado. Então, ele começou a descartar animais com maior frequência, ele começou a secar os animais antes da hora, para tentar enxugar os custos da propriedade para tentar tirar uma margem no final do ano. E isso refletiu em produção. A gente tem dados do IBGE aí de 35 bilhões no ano passado de produção, a queda de 0,5% com relação a 2014. Esse ano a gente vai ver daqui a pouco que a situação está meio parecida. Então a gente não espera que uma recuperação imediata. Apesar do produtor ter recuperado margem aí, pelo menos nos 3 meses do ano, isso não refletiu de imediato na produção. Nós tivemos pelo menos os 6 primeiros meses desse ano, uma queda de 6,5% na captação de leite. E já estamos falando então já em termos de produção, como é que se comportou ao longo do ano, Isso. Thiago? Se a gente for analisar, entrando nesse mérito da produção, o que a gente tem disponível hoje não são nem dados de produção, são dados de captação de leite que está atrelado, mas como a gente analisa só o que entrou nos laticínios e de forma... Não reflete a realidade. E não vai refletir a realidade de forma geral. Então a gente tem um acompanhamento aqui, vale destacar aí nos primeiros 6 meses de 2016, essa queda que eu falei foi de 6,5% na captação, isso assustou demais o setor. Quando a gente vem de um ano difícil, com custo muito alto, reflete no primeiro semestre do ano seguinte, onde o produtor não tem incentivo para continuar produzindo, para incrementar a produção, a gente espera
que isso reflita, né, em dificuldades para o setor. Foi o que aconteceu e a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas, friamente, analisando números, a gente tem no acumulado de 2016 uma queda de 2,4%, 2,5% na captação. Se a gente for fazer uma analogia com o ano de 2015, onde o mesmo período, de janeiro a novembro, a gente tinha um incremento na captação de 1%, e ao final do ano, quando a gente foi comparar captação e produção, a gente viu que a produção caiu 0,5%, o cenário desse ano vai ser um pouco pior do que o ano passado com referência à produção. Se a gente for fazer uma conta direta aqui, a gente está fazendo uma previsão aí de mais ou menos caia a produção em 2016 em 3,5%, 4%. Entendeu? Então isso é muito reflexo do primeiro semestre muito ruim, preços ainda defasados, custo de produção muito elevados, principalmente por causa de milho e soja. Então o produtor só sentiu fôlego para investir na atividade e voltar a produzir a partir do segundo semestre, de junho até agosto. Foi aí que ele começou vamos colocar assim, andar na crista da onda com relação a preços. Começou a ver dinheiro. Isso. Agora, esse cenário produtivo influenciou no comportamento da balança comercial láctea? Esse é o outro ponto. Quando a gente olha para o mercado interno nosso, a gente tem uma demanda praticamente fixa por produto e não vê no mercado interno a quantidade de leite que a gente precisa para suprir, isso refletiu diretamente na nossa balança comercial. Se a gente analisa a balança, os números são até novembro agora, a gente tem um déficit de 438 milhões de dólares. É algo histórico, nós estamos quase passando o patamar que a gente atingiu em 2012. A situação é preocupante. Internalizado, até hoje, já entraram 225 mil toneladas de produtos lácteos, aí na grande maioria é leite em pó, aí vem de importantes vizinhos nossos aqui que inundaram o mercado nacional nosso hoje, muito em decorrência ainda de uma política vamos colocar assim, impensada. Eu estou falando aqui da instrução normativa número 26, que liberou a reidratação de leite em pó. Então, as indústrias viram isso aí um potencial para trazer esse produto para o mercado interno por dois motivos. O primeiro, porque a produção estava baixa, eles tinham uma demanda fixa por produto e não iam encontrar isso, não iam suprir isso no mercado interno. Então, a briga foi para trazer de fora. E tendo um aval do governo com a normativa que estimula isso a ser feito, só potencializou. Então a gente vê aí que os números, quando compara importação e exportação, nós estamos bem aquém. Os números de importação são bem elevados, isso é preocupante para a sustentabilidade da cadeia de uma forma geral. A gente sabe que o mercado ele se baliza com oferta e procura, mas quando a gente tem isso muito desbalançado é complicado. Ok, então, assessor técnico Thiago Rodrigues, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o Balanço 2016, perspectivas para 2017, falando da bovinocultura de leite. É um instante só.